receberemos o senhor Eduardo Arruda, gerente da Caixa, para falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Então, gostaria de convidar o Fernando e o Zé Maria que acompanhasse o gerente da Caixa Econômica Federal Itajubá, o gerente Eduardo Arruda, que usa a tribuna. Fique à vontade, essa casa é sua, de acordo com o nosso regimento, aí o senhor tem 15 minutos para o uso da tribuna, depois, se tiver as perguntas, o senhor vai respondê-los e atender os vereadores. Sinta-se à vontade, está em casa, e eu, tranquilo. Boa tarde, e obrigado pela oportunidade. Estou à disposição aos esclarecimentos que vocês julgarem necessários. Palavra, vereador Luiz Fernando. A não ser... talvez eu não tenha sido muito feliz aqui. Eu entendi que eu viesse aqui para responder algumas questões. Mas parece que não foi bem isso. Se quiser, eu posso esclarecer alguma coisa. Vocês querem que eu entre falando direto sobre o programa? Ótimo. Depois vem as perguntas. Obrigado. Nós temos aqui... o empreendimento Vitória, que tem 300 unidades. Ela foi inaugurada no final de 2012. Depois temos o Esperança, de 230 unidades, que foi entregue agora no final de 2013. E também uma segunda chamada agora em janeiro, ainda faltando 40 unidades. E também ainda temos, já foi feito também uma seleção inicial, acho que eu muquei em 220 unidades. O projeto Minha Casa Minha Vida, começou com a portaria 610 do Ministério da Cidade, acho que é de 26 de 12 de 1911. Nessa portaria, ela estabelece critérios nacionais para que as pessoas sejam habilitadas a esse convênio, a esse projeto. São 3 critérios nacionais. O primeiro deles é que a família more em área degradada, ou seja, uma família... Área degradada, deixa eu ver a outra, tem mais... A segunda é que a mulher seja a principal responsável pela renda da família, e a terceira é que tenha um deficiente físico nessa unidade familiar. Então, esses são os 3 critérios nacionais, podendo também a Prefeitura estabelecer alguns outros critérios. E esses outros critérios passam pelo Conselho da Habitação, do município, e essa ata uma cópia dessa ata, da homologação desses critérios municipais. Cópia dessa ata é enviada à Caixa Econômica e anexada aos documentos, ao processo do Minha Casa Minha Vida. Deixa eu ver mais. Não podem participar desses... mais um pouquinho sobre esses critérios. A Caixa não tem participação nenhuma nesse estabelecimento desses critérios. Fui muito claro, tem os critérios nacionais estabelecidos pelo Ministério da Cidade e os critérios municipais. Então, a gente é muito questionado. Tem pessoas lá que não precisa e está usando e está utilizando. Mesmo porque isso é um projeto do governo que a renda máxima é de R$ 1.600. Se a renda é de R$ 1.600, o compromisso financeiro dessa família é de 5% da sua renda. Então, 5% de R$ 1.600 é R$ 80. Essa é a prestação máxima de um programa Minha Casa Minha Vida.
e a mínima não pode ser menor do que R$ 25,00, ou seja, uma renda de R$ 500. Considerando que o financiamento é por 10 anos, uma família que vai pagar R$ 25,00 por 10 anos, essa unidade habitacional vai sair a um custo de R$ 3.000 para uma família que ganha R$ 500. E a outra, pela outra ponta, de 1.600, vai dar R$ 80, por 10 anos, 120 meses, 9.600. Então, é um custo quase subsidiado. Atende também ela, por isso, quase totalmente subsidiado, não? Por isso mesmo, não se aceita o fundo de garantia para pagar prestações, pagar saldo devedor, tá? Bem, depois de feito as unidades habitacionais, tem o programa social, né, que é para se implantar lá nesse planejamento social. Tem uma verba para isso e a responsabilidade de implantar esse programa social também é do poder público, tá? Tem uma verba para isso e a Caixa vai lá auditar isso, né? Por exemplo, vai liberando a verba conforme vai se fazendo os programas. Deixa eu me ver mais. Sobre também algumas coisas que acontecem no programa Minha Casa Minha Vida, dentro do conjunto habitacional, de violência, drogas, essas coisas, também não faz parte do programa social da Caixa. Tá? A Caixa, a Caixa não seleciona ninguém, sabe? Então, ela é responsável pela liberação do recurso para a construtora, e ela fiscaliza essa obra, né? E uma vez assinado, aí como é que é feito? Uma vez feito, a Prefeitura, através da Secretaria da Ação Social, ela manda seus convidados, seus nomes lá para a Central de Belo Horizonte, lá se estabelece por critérios, né? Primeiro os nacionais, depois vem vindo, e quem se encaixar em maior número de critérios vai se classificando, né? Tá. 3%, no mínimo 3%, dessas unidades, elas devem ser destinadas a portadores de necessidades especiais e idosos, tá? Isso é no mínimo 3%. Como é que é definido isso? A Prefeitura, eu não gosto de citar a Prefeitura, vamos dizer, a Secretaria lá através, ela vai estabelecer, olha, Caixa, aqui eu tenho X número de unidades para pessoas especiais. Aí esse pessoal vai ficar no andar de baixo, aí as portas vão ser mais largas. Toda a unidade habitacional ela é toda adaptada a esses portadores, tá? Também se seleciona 130%, né, desse público-alvo. Porque esses 30% para cobrir algumas desistências, alguma coisa. A seleção, o sorteio, também é feito publicamente, com o Poder Executivo, a Caixa, onde se estabelece quem não participou, vai lá, põe a mão na cumbuca, tira o nome dos selecionados, e esse vai lá, e aí seleciona, também sorteia o número do apartamento. Primeiro, por ordem, sorteia primeiro o pessoal do andar de baixo, que é o pessoal de necessidades especiais. Então, uma vez sorteado, ele entrega-se a chave e eles vão lá vistoriar essa casa, essa unidade. Somente depois de vistoriada, aí antes de assinar o contrato, é perguntado, você vistoriou a sua unidade, a sua casa? Não está faltando nada? Está tudo certo? Depois que ela vai vistoriar a casa, somente depois que faz a assinatura do contrato. Por essa razão, é muito difícil se mudar não gostei do meu imóvel. Às vezes por alguma intriga com o vizinho, ou por uma necessidade real mesmo de
de mudar, de andar, né? Então, por essa razão é muito difícil essa mudança, porque, como eu já falei, ela é vistoriada antes, é feito, dá-se um prazo, uns 2 dias, 3, vai lá vistoriar seu imóvel, toma a chave fica com você, vê se está de acordo, que é para não ocorrer isso, porque é muito difícil, porque não é feito aqui pela agência da Caixa. Tudo isso é feito lá por Belo Horizonte, lá onde é negociado isso, tá bom? O que eu estou me lembrando, assim, também me lembrei aqui da construtora, ela normalmente usa a energia elétrica para se fazer a obra. E quando ela vai sair, aí ela tem que registrar no cartório uma convenção de condomínio, para que depois dessa convenção de condomínio passe ao síndico e o síndico vá abrir um CNPJ e se estabelecer o condomínio. Nos empreendimentos tem acontecido problemas porque os cartórios eles não estão aceitando, por lei, não estou afirmando isso. A minha informação é que os cartórios têm que dar uma taxa especial para o programa Minha Casa Minha Vida. E a maioria dos cartórios não dão essa diminuição de taxa. Então, as construtoras estão entrando na justiça para que possa se cumprir a lei. E não é coisa pequena essas taxas, por isso que há uma briga judicial. Nós temos um caso aqui no Residencial Vitória, que o juiz deve dar seu parecer final agora, esta semana, ou no máximo a outra. Acho que sim, por enquanto, esteja à vontade. O Luiz Fernando, fica à vontade. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha, senhor Eduardo Arruda, é um prazer receber o senhor aqui, isso muito nos honra, a convite do nobre vereador Zé Maria. Eu tenho aqui, na realidade, uma observação e 2 perguntas. A primeira observação é essa ação que o senhor falou da construtora contra os cartórios de Itajubá. Isso aí, pelo que eu estou acompanhando, é do Residencial Esperança, que é no Esperança, porque é um bairro, é um residencial que está próximo à minha casa, que é num bairro. Desculpe, no o Esperança, não, Vitória. Isso. Pelo que foi me passado pelo senhor Luiz Antônio, dono da BM, ele foi fazer o registro desse empreendimento aqui no cartório de Itajubá e o valor pedido era de R$48 mil. Em Alfenas, no mesmo porte, era 24 mil. A diferença é gritante. E devido a isso, se gerou um grande problema, que até a nossa comissão, né, vereador Zé Maria, tem acompanhado. Devido a isso, não se conseguiu fazer a convenção de condomínio para que se tenha o CNPJ e contrate síndico, porteiro, pessoal da segurança e tudo mais. Isso a gente está acompanhando de perto, tenho tido contato com o Dr. Willis, e realmente essa semana, se Deus quiser, a gente vai ter o despacho dessa ação para poder resolver a situação e aqueles moradores terem os seus funcionários sendo contratados e tendo mais qualidade de vida lá. Essa seria uma observação que eu estou fazendo. A outra questão, no caso a pergunta, a Caixa Econômica Federal ela tem um acompanhamento de um assistente social no cadastro dessas pessoas. Essa seria uma pergunta. E eu queria saber também por que esses imóveis, esses empreendimentos são tão distantes do centro da cidade, dá a impressão que se colocam as pessoas em lugares isolados. E isso dificulta muito a vida dessas pessoas. Entendeu? Coloque-se em terrenos assim, deve ser mais barato, com certeza, são em bairros mais distantes do centro, sem infraestrutura. E esses imóveis também, esses empreendimentos, pela Caixa Econômica, 600 unidades, daria direito à creche, a uma área mais bem estruturada. E quando se faz menos de 600 unidades, perde o direito da creche e de outras benfeitorias dentro desse imóvel. Então, seria a questão dos terrenos, porque são tão distantes, e se há um acompanhamento da assistência social da Caixa Econômica no sentido do cadastramento dessas pessoas. Sim. O acompanhamento é feito através do cadastro único. Tá? Então, lá no cadastro único se verifica a renda e se faz uma pré-checagem dos dados lançados pelo município. Mas lá não dá para se verificar se o beneficiário ele é autônomo, se ele sonega imposto, ou se ele
se ele ganha mais de R$ 1.600. Ali dá para verificar, através, quando se cruza o cadastro, o que é feito, por exemplo, de depósito de fundo de garantia dele. Aí você vai checar a renda. Então, esse acompanhamento mais refinado, para ficar assim mais apurado mesmo, eu acho que tem que ser aqui na base mesmo, onde é feito esses cadastros, sabe? A gente talvez ir em loco verificar se é isso mesmo, que de repente você acha as pessoas até vindo de carro, alguma coisa assim, e pessoas bastante necessitadas. Não estou dizendo que a realidade daqui, eu participei da entrega aqui do Esperança, não identifiquei esses casos assim, mas acontece sim. Quanto à localização do terreno, eu acho que melhor seria até que se fosse perto das indústrias, perto das fábricas, mas ali, por exemplo, ali nesse Esperança, ele está meio próximo, está mais bem localizado. Agora, a dificuldade é de se encontrar o terreno. Um terreno, se você tem uma área muito grande, numa área nobre, ou aqui no centro, eu já ouvi de alguns proprietários, não, eu não vou colocar aqui que você vai me desvalorizar outra área. Eu já ouvi isso também. Tá? Uhum. Eu acho que melhor seria se esses terrenos fossem mais próximos das fábricas mesmo. Agora, existe uma verba, todo residencial tem direito à creche, sim, e vai ser construída. Tá? Isso faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Tá? Aquela creche. Nesse último que nós temos em discussão agora, vai ser inicialmente para 400 pessoas, só caindo para 300, lá no Muquem, porque no Muquem 1 vai fazer o Muquem 2, né? Então estão se encontrando uma área de livre acesso para os dois empreendimentos. Mas a creche, isso faz parte, vem uma verba para isso. Tá? Só concluindo. Então, em questão da creche, todos os condomínios têm direito à creche. Tem direito, independente sim. do número de apartamentos, independente. Vem uma verba para creche, um percentual X. Eu acho que tem que ser analisado, porque nessa última reunião que eu tive, ali no Esperança, parece que ficou perto do Rebojão. Não sei, tem alguma coisa vai ser, o novo empreendimento vai ser feito no Rebojão. E o Rebojão, eu ouvi do prefeito que é o lugar mais bem assistido por creche. Às vezes você tem que ver a necessidade ali também, mas a verba existe no programa Minha Casa Minha Vida para se fazer a creche. Então a gente tem que cobrar isso aí do executivo e a questão também da assistência social, então cobrar também do executivo para que acompanhe cada vez mais cada caso. Sim. Obrigado. Camila, né? Permita-me sobre a creche para os empreendimentos já prontos. Você tem alguma informação? Não. Tá ok. Vereador Wilson, seguido Zé Maria. Primeiramente, meu boa tarde, senhor Eduardo. É um prazer receber nessa casa. Obrigado. O residencial Esperança, já muito novo, né? E ele nem bem todo ocupado, mas já apresenta vários problemas. Acho que nós vamos tratar ele aqui. Nós já tivemos até uma reunião com a comissão para se falar do assunto, né? Mas alguns dos problemas pontuados nessa reunião foram que existem pessoas com deficiência que estão em andares de cima, que não foram colocados no andar térreo. E o senhor diz também que quando há o sorteio das chaves, que o morador pega a sua chave, ele tem 3 a 4 dias para fazer a vistoria. Mas esta vistoria é para ele ver o funcionamento da casa, se tá os interruptores funcionando corretamente, se não tem vazamento. Ele mudar de um apartamento para o outro, qual que é a tolerância de prazo que ele tem que ele possa fazer isso? Que muitas das vezes pode acontecer o caso da pessoa estar morando num bloco e de frente com ele está uma pessoa que ele não combina bem, então não seria interessante ele permanecer ali com uma pessoa que ele não se dá bem. Então ele teria que fazer um ajuste, uma adaptação. Isso aí cabe a ele falar com quem? É a Caixa que determina isto ou é a parte da prefeitura que determina esse tipo de coisa? E esses apartamentos também locados por pessoas
com problemas de deficiência que estão em apartamentos de andares elevados, que precisaria estar no térreo. Quem cabe a essas alterações? Inicialmente, essas alterações, normativamente, não cabe essas alterações normativamente. Elas... vou começar a responder a sua pergunta sobre a pessoa com deficiente que mora que eu acho que é mais sério isso, né? Primeiro, as pessoas também vão lá. Se você recebe uma chave do seu apartamento, você tem uma deficiência, alguém com deficiência na família, e você está no primeiro, segundo pavimento, terceiro pavimento, você tem que dar o grito. Fala, olha, não é esse o apartamento, não. Eu me cadastrei no apartamento de pessoas com deficiência. Foi esse feito o meu cadastro. Tá? Então, tem alguma coisa errada aqui. É claro que as pessoas mais simples, quando elas veem assim, puxa, vou pagar 25 mil, vou pegar esse mesmo, porque se eu for desistir, eu vou perder. Pode passar isso na cabeça deles. Tem um caso que chegou ao meu conhecimento e eu pedi para que me passasse o nome, número do apartamento, tudo por escrito, para eu tentar, através de uma excepcionalizar alguma coisa junto à matriz Brasília, porque é todo um processo de você já ter o contrato assinado, já está homologado tudo. Tem um caso que eu estou tentando fazer isso, mas ainda não chegou em minha mão o nome da pessoa e o apartamento. Por que eu estou tentando? Porque ainda faltam 40 unidades para serem sorteadas. E nessas 40 unidades, tem aquela unidade de baixo. Mas essas unidades de baixo também já estão direcionadas para aquelas outras famílias, também que têm problema com deficiência. Então, as coisas não são tão simples assim. Mas eu pedi isso, acho que para a Camila, ficou de me passar e também não me passou. Então, eu preciso disso, pelo menos para eu tentar. Mas eu não, sem esses dados eu não consigo. A outra pergunta foi... Desculpe. Completando isso aí, nós tivemos aqui na nossa reunião, uma senhora que tem um filho com deficiência, ela questionou muito que ela está em andar elevado e agora está tendo dificuldade. É uma senhora muito simples, ela disse que quando ela ganhou o apartamento, a felicidade dela foi grande e ela nem viu tanto problema assim, né? E nem sabia que ela tinha essas condições também de escolher um apartamento térreo. Depois, os próprios moradores que questionaram com ela e alertaram a possibilidade dela vir para um apartamento térreo. Mas a Caixa não tem um tempo para ela poder fazer essas avaliações, essas adequações de famílias que estão em apartamento que não são adequados? Quando é feito o direcionamento, quando a Prefeitura, através da sua Secretaria Social, envia para a gente, olha, eu quero 5%, o mínimo é 3%, quero 5% das unidades para pessoas com problemas de deficiência na família. Ela já tem no seu cadastro, se ela está pedindo 50 apartamentos, ela já tem no seu cadastro direcionado aquelas 50 pessoas. Se você passar para uma, você não vai ter como realocar outra, sabe? Eu sei que a situação é muito difícil dessa senhora. Eu já a conheci, eu estava no sorteio lá e ela veio falar comigo. E já naquela oportunidade, eu pedi... Senhor Eduardo, só me permite, por favor, eu que levei para o senhor o conhecimento... Que ela foi lá no sorteio só para levar esse problema para o senhor. Uhum. Então, eu que estou acompanhando, ela pediu, estava lá, pediu para mim intervir, estão preparando a documentação. Eu só preciso do nome e do número do apartamento. Não precisa pôr, não, pode pôr no papel de pão para mim isso. Mas eu preciso para tentar fazer alguma coisa antes que se passe 90 dias e aí a coisa fica mais difícil. Sabe, eu preciso tentar fazer alguma coisa. Senhor Eduardo, nós somos muito questionados, né, com a população. Eles querem saber quem realmente determina quem vai ganhar um apartamento, como é que está a listagem. Então, a Caixa está isenta disso? É a Prefeitura que fica incumbida de fazer toda essa seleção? Não, a Caixa ela não está isenta disso. A Caixa ela pega essa listagem da Prefeitura,
sabe? Esse cadastro da prefeitura, através de e-mail, manda tudo para Belo Horizonte, lá para o nosso setor, que é a Gilier, né? E lá, automaticamente, elas são alocadas nos critérios estabelecidos, tanto os critérios nacionais como os outros. Agora, os critérios nacionais, quando eu disse que são famílias desabrigadas ou em área de risco, e que tem deficiência, segundo o critério, e o terceiro critério da mulher responsável pela renda, esses são, assim, os prioritários, sabe? Então, quando você coloca lá, olha, eu tenho gente na família com deficiência, pô, isso aí a Caixa já vai realocar ali, sabe? Então, não é uma coisa assim, ó, a prefeitura está dando para isso ou aquilo. É o cadastro que chega na Caixa, que a Caixa não tem jeito de checar. Se a pessoa, como eu já disse, está sonegando, tem recurso, deixa de ter. Agora, infelizmente, essas pessoas são muito simples, ao ponto de fazer um cadastro e desconhecer as regras, assim, ó, fala que tem uma pessoa com deficiência, ela com certeza ela esqueceu ou omitiu, sei lá, alguma coisa, isso aí. Tá? Então, mas não é assim, foi você, do jeito que você alimenta o cadastro, correto ou não, a gente recebe o cadastro lá. Ok? Continua a discussão. Senhor Eduardo Arruda, primeiramente gostaria de agradecer o convite que eu fiz para que o senhor estivesse aqui hoje esclarecendo para nós vereadores, eu que sou o presidente da Comissão de Obras e Habitação dessa casa, sobre essas questões, né? E como eu disse para o senhor, está sendo transmitido via Rádio Itajubá, via internet, via canal 21 TV Câmara, para que os munícipes eles sejam melhor informados do papel da Caixa para o acolhimento, né, da documentação para a disponibilização desses imóveis do projeto Minha Casa Minha Vida. E uma das questões, o senhor disse também, o cruzamento de dados também inclui também se a pessoa tem imóvel ou não, né? Nesse cruzamento de imóveis... No cadastro da Caixa tem um CADMUT, cadastro mutuário, ou se ela já teve algum imóvel financiado, ou se ela já foi beneficiária de um programa que tenha subsídio do governo. Por exemplo, se alguém desse... Desculpe interromper a sua pergunta. Se alguém desse pessoal aqui desistir, ele não é enquadrado no outro, porque subentende-se que ele deixou. Tá? Senhor Eduardo, eu recebi no meu gabinete uma senhora com as crianças chorando e querendo também fazer parte, que estava com o nome na lista e o seu nome não foi contemplado. Mas gostaria que o senhor esclarecesse que depois ela recebeu lá nas primeiras unidades lá do Canaã, que eu gostaria de frisar muito bem, que lá é bairro Reborjão, a área do terreno lá é destinada ao bairro do Reborjão, e ela simplesmente pediu para fazer a desistência, mesmo já estando morando lá, da casa. É uma casa que as famílias de baixa renda tanto busca e ela entregou. Então ela veio chorando, querendo entrar no programa novamente. Então, eu fiquei sabendo, gostaria que você esclarecesse, que depois de 5 anos que a pessoa pode se cadastrar novamente a esse programa. Eu não tenho esse prazo, mas como eu acabei de dizer, se você já foi beneficiário de alguma forma de um subsídio do governo, você está no cadastro lá e preciso checar esse prazo, tá? Porque o que ocorre é que as pessoas podem vender, deixar, dar para o filho e entrar no outro, sabe? Mas então isso impede realmente a pessoa de participar de 2 ou 3 programas. Outro caso também, quem não paga as prestações, no caso lá, acho que teve caso lá do condomínio Vitória, de pessoas que não pagam as prestações. Como que é feito isso através da justiça? Como que é feito para que essa pessoa desocupe o imóvel? Quando você é sorteado e você não ocupa o imóvel num prazo de 30 dias, a Caixa pode estornar esse contrato, negar e acabar com esse processo e destinar esse imóvel a outro.
Quando você ocupa o imóvel, ou você não paga, ou você vende, aluga, ou rompe qualquer cláusula contratual, aí é só via judicial. Você poderia esclarecer também, ser conhecimento do senhor, sobre o Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Melhor, que as famílias já têm um valor de R$5.000 para gastar, né, com fogão, geladeira. Você poderia explicar? É uma dúvida, se a pessoa teria que gastar esse valor todo ou gastar uma certa quantia para Minha Casa Melhor. Minha Casa Melhor é outro programa para mobiliar a casa do pessoal que contemplado no programa Minha Casa Minha Vida. Então, ele recebe um cartão, o cadastro também é feito via internet, a liberação é tudo por telefone, por via internet. Ele recebe um cartão e faz uso dele nas lojas credenciadas, não necessariamente usa até a necessidade dele. O cartão ele pode usar no máximo 5.000, que é o limite do cartão. Mas se ele usar 2.000, ele vai pagar sobre os 2.000 e se encerrou. O senhor disse também sobre a questão de uma creche lá, acompanhando lá as casas lá do loteamento Nova Canaã. Eu moro no bairro do Rebojão, nós temos a privilégio de ter 2 creches, quer dizer que as 2 creches já estão superlotadas. E é um trabalho que vai ser feito para a construção dessa creche, junto a essas casas que vão ser construídas, que vão ser entregues agora, 202 unidades, mas também os apartamentos, né, que o senhor disse que vai ter mais 2 blocos construídos lá no bairro do Rebojão, né? Isso, aproximadamente 500 a 600, fazendo em modulares. E será atendido lá por creche, sim. Tá? E é feito um diagnóstico, né? A prefeitura faz um diagnóstico, manda para a Caixa, e um percentual do valor destinado a esse empreendimento, ele não sei se é 5%, alguma coisa assim, ele é destinado para a creche. Se na região, ali no bairro, não precisa de creche, esse mesmo valor pode ser destinado para outra coisa, quadra de esporte, alguma coisa assim. Mas muito o valor obrigado, existe senhor disponível. Eduardo. Estou satisfeito, muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Ricardo, em seguida, o vereador Joel. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Obrigado aí pela sua presença, por trazer esses esclarecimentos para a gente. O que a gente percebe é que, na verdade, falta muita seriedade, principalmente com os critérios de seleções, né? Como é que é feito isso? Parece que chega a ser que é cultural, né? Coisa mal feita que o Brasil sempre faz. O projeto ele é até bonito, bem intencionado, mas ele vira moeda de troca, ele vira barganha, porque o critério de seleção é feito pela prefeitura. Eu conheço várias pessoas, senhor, entre elas homens solteiros, funcionários públicos que ganharam e que foram contemplados com apartamento. Isso para mim é um absurdo. Pessoas que nem renda têm. Como conseguiram passar, como foram cadastradas, quem fiscaliza isso, quem vê isso? Quer dizer, aquilo é um balaio de gato muito grande. Né? A gente está vendo reclamações de pessoas que têm casa própria, mas que foram contempladas com Minha Casa Minha Vida. Tem todo tipo de, aí que eu digo no sentido cultural, de se diblidiar sistemas, né? De todas. O projeto ele pode ser até bem intencionado, mas ele traz consigo essa cultura brasileira, né? Que vem junto com a malandragem, com se dar bem, com essa esperteza, enfim. E dentro do critério de seleção, a gente tem visto situações absurdas para atender pedidos e barganhas políticas. Né? Eu conheço vários exemplos de pessoas que não foram contempladas de uma grande miserabilidade e outras que nem precisam, estão lá. Né? Então, eu não estou dizendo que a Caixa é responsável pelo que o senhor disse, não. Esse critério é feito através da Secretaria de Assistência Social, acredito que deveria ser pelo menos o órgão gestor dessa situação. Vai para a Caixa Econômica, a Caixa vai avaliar o financiamento, né? Como repor essa situação. Mas o critério de seleção, ele é muito pouco sério, ele é falho, ele chega a ser vergonhoso, nos dê indignação do que a gente tem visto por parte de pessoas que precisavam lá estar e não estão.
Né? Aí a gente está vendo que tem pessoas que vão lá buscar de atender os seus interesses, pessoas, amigos, etc. Quer dizer, virou uma moeda de troca muito grande. Né? E aí vem lugares que não têm estrutura, foi mal elaborado, a questão das creches, enfim. Né? E alguns viraram grandes terrores. Né? Segundo o relato das pessoas que lá estão, tem pessoas que entraram na mesma hora saíram porque acharam que seria complicado conviver ali. Aí vem uma questão social mais grave, né? E tudo mais. Então, eu fico... o que eu queria de esclarecimento que o senhor me trouxe. Sim. É a questão da seleção e o critério que é feito. E como é feito esse critério de seleção das pessoas que realmente estão sendo prejudicadas dentro de um projeto que poderia ser bem feito se o nosso país fosse um pouco mais sério e tivesse responsabilidade para as questões sociais e com a miserabilidade desse país. Se eu puder me explicar um pouco mais esse critério, porque eu ainda estou em dúvida. Até o exemplo. Com relação a essa... Minha Casa Melhor, isso é outra situação patética, porque outro dia nós tínhamos aqui um contemplado, estava vendendo aqui na porta da Câmara o liquidificador, o ferro elétrico, enfim. Isso me lembra a Cidade de Deus, que quando chegar na Cidade de Deus, que foi a grande política de habitacional do país, que foi lá no Rio de Janeiro, quando as pessoas lá chegaram, elas tiraram os vasos sanitários, defecavam no buraco e os vasos viraram arranjo de flores. Por quê? Porque não se estruturaram essas famílias, porque não teve nenhum tipo de trabalho com essas pessoas naquilo que deveria ser para elas um bem eterno, para que pudessem criar suas famílias, enfim. E jogam as pessoas lá de qualquer jeito, né? Uns por trocas de votos. Essa que é a verdade, senhor. O que a gente está vendo é um grande descaso, uma grande bagunça com relação a esses critérios de seleções que são muito mal feitos. Eu não estou falando da Caixa, porque me parece até que a Caixa está preocupada com a questão do financiamento, como que se paga, como recebe, como se faz. Né? Mas quem é o responsável de colocar essas pessoas lá, alocar essas pessoas lá, está muito, eu diria... É uma pouca vergonha. Eu acho muito simples responder o questionamento do senhor. A quem cabe fiscalizar o Executivo? Está respondida a pergunta do senhor. Exatamente o que eu estou fazendo. Eu queria do senhor, aliás, fiquei muito satisfeito se eu chegar aqui, para que eu tivesse a certeza de como é feito esse critério. Sabe por quê, senhor? No início eu achava que a Caixa Econômica era responsável por isso. Não. Né? Então a gente levava a dizer assim, poxa, quando as pessoas vinham, pelo seguinte, como vereador, muitas pessoas chegam assim para a gente, né? Devem chegar para vocês também, será que o senhor não consegue um pedido seu, né? E a gente vê que isso ocorre? Digo, não, isso é um critério sério, é bem feito, as pessoas, né? Existe uma seleção que é bem assistida, etc. e tal. Eu estava esperando a sua resposta, até para que a gente pudesse agir com relação a isso. Sobre isso, como eu disse, o critério, quem preenche os cadastros é lá a Prefeitura, é lá a Secretaria. Se está sendo usado de uma forma ou de outra, cabe ao Legislativo verificar, porque o programa é sério, tá? A Caixa é séria, a gente fiscaliza, libera... tudo como manda a portaria do Ministério da Cidade, mesmo porque não cabe a gente fazer nada diferente disso. Não temos autonomia para isso. Então, é tudo conforme vem para ser feito, é feito. Agora, se o critério de seleção, como eu disse no começo, se lá tem gente que tem carro, que tem renda maior, que deixa de ter, e se ele sonega imposto, se ele tem outro imóvel... Não está no cadastro da Caixa esse outro imóvel. Né? E não cabe à Caixa, não está na norma da Caixa, olha, pega nome por nome dessas 1.000 pessoas aí e paga uma consulta no cartório de registro de imóvel para ver se ele tem imóvel próprio. Não, eu acho que comporta a população cuidar, né, o povo cuidar, e para dar a destinação correta a esses recursos. Eu quero que você me entenda. Eu me relacionei com relação à Caixa. Sim, claro, eu entendi perfeitamente. O projeto sério. Né? O meu problema é quando ele cai no poder público nosso. Quando cai na questão municipal, como o senhor mesmo falou, o senhor identificou que a pessoa chega lá com um carro, isso deve causar muita estranheza, porque vocês estão vendo o perfil. Não são todos os miseráveis que estão lá que mereciam receber essas casas. Né? Quando eu digo miseráveis, situações de pobreza, de grande pobreza, lógico que tem pessoas que ficam assim, poxa, aquilo lá é melhor do que qualquer coisa, mas se for diminuindo o teto, daqui a pouco a gente já entra deitado. Né? Então, se preocupam muito com essas questões, mas o Dias vai morar lá.
né? Então, a minha preocupação é com a questão do município, com o critério de avaliação, de seleção, que não está sendo bem feito, pelo menos é o que está chegando para a gente com relação da população. É isso que me causa uma certa indignação, senhor Arruda. É só isso que eu quis. Não, tranquilo. Isso aí eu acho que está na mão de vocês fico muito fico muito feliz pelos seus esclarecimentos. Vereador Joel. Em seguida, Fernando. Obrigado, senhor presidente. Senhor Eduardo, seja bem-vindo aqui à nossa casa. Informação, uma observação que o senhor colocou aqui, e eu, pelo menos, quando nós votamos aqui o projeto de doação do terreno, desafetação, para que fosse construído o primeiro complexo Vitória. Eu não tinha essa informação. Pelo que a gente sabia naquele instante, é que tinha que aprovar para construir. Depois, mais tarde, fiquei sabendo que teria que ter uma distância de um complexo do outro de, no máximo, 1.000 metros. É obrigado ter creche, escola e posto de saúde. Isso tudo contemplava dentro do Minha Casa Minha Vida. Dentro do programa. Correto isso? O que eu conheço dentro do programa são as creches, é uma verba, um percentual do valor do empreendimento, como já disse aqui, esse percentual é destinado à creche. Se já tem a creche, se já é assistido dessa forma, fazer outra certo. Estrutura. A definição de onde será, no caso nosso aqui, por exemplo, é parte da Caixa ou parte do município? Aonde será essa creche, por exemplo? O município tem, acho que são, se não me engano, 4.000 metros. Tem um espaço que a norma pede, sabe? Aí o município estabelece o lugar, ele tem que estar próximo, tem que dar acessibilidade, no caso lá do Moquém, 1 e 2, tem que dar, se vai fazer uma para os dois, tem que dar acessibilidade para os dois. Então, porque que nós estamos entendendo é que vai se construir mais apartamentos. Aí essa creche está sendo contemplada, ou pelo menos a conversa nesse local. Mas nós temos o Vitória, nós temos o Esperança, que já foram construídas, as pessoas já estão habitando, já eram regiões que já tinha um déficit muito grande da questão de creche, e superlotou essas regiões, e essas creches, então, vão ser destinadas a essa creche para outro local. Então, é isso que eu quero saber, se essa definição parte da Caixa ou se é o município que define. Eu vou responder a sua pergunta em parte, porque eu não tenho conhecimento da segunda. Certo. Os primeiros empreendimentos, os antigos, eu não sei se eram contemplados por creche, mas esses novos eu sei que são contemplados por creche. Não sei se o Vitória já era contemplado por creche. Sabe? Perfeitamente. O que eu sei é que teria que ter de um para o outro, a distância no máximo de 1.000 metros. Era isso. Só que a pergunta é exatamente essa, se a definição parte da Caixa ou se é do município, em relação à definição de onde será. A definição de onde será parte do município com a aprovação da Caixa. Com a aprovação da Caixa. O vereador Joel, eu tenho uma informação, não sei se é a verdadeira ou ela realmente é a correta. Itajubá se começou a fazer o Moquém, depois fez o Vitória e agora o Esperança, em pontos equidistantes um do outro. É justamente para não ser beneficiado com o programa da Caixa, da creche, da área de esporte e posto de saúde. Agora o nosso executivo está preocupado com isso, que ele está vendo a deficiência grande e a necessidade, é onde ele está no bairro do Moquém, criando mais um empreendimento, conquistando mais um empreendimento da Minha Casa Minha Vida, para que aumente o número de moradias lá, para que o projeto venha atender a construção das creches. Então, quando se fez em vários pontos da cidade, foi justamente para correr, né, para não tirar esse dinheiro da Caixa. Deve ter um acordo que deve ter feito lá, que isso aí foi ajeitado. Por isso que se fez vários empreendimentos, um na Vitória, um no Novo Horizonte, outro no Moquém, distante um do outro, para não ser contemplado com o que a Caixa fornece. E hoje o nosso prefeito está preocupado com isso, diante das necessidades da cobrança que ele está tendo,
ele está então empenhado em conseguir mais um empreendimento ao lado do Moquém, para que venha atender os moradores do Moquém. E com certeza vai trabalhar para que o Vitória também tenha mais expande mais lá, como o Rebojão, para que venha atender mais creches nesses determinados locais. Eu também tinha essa informação, não sei se procede, porque são informações. Se isso procede, nós podemos saber que aí não houve boa fé. A definição é isso. É isso que eu estou perguntando, porque criou-se 2 compartimentos bem distantes que deveria ter creche e hoje estão tudo sufocado com isso. Eu, inclusive, moro num bairro que está passando por essas dificuldades. Então, se isso houve, não teve boa fé nessa questão. Não sei da parte de quem, mas é por isso que eu estou questionando, porque nós vamos ter outros empreendimentos assim. E que evite que aconteça esse mesmo problema que nós estamos... Eu acho que cabe agora a nós, foi muito bem colocado pelo senhor Eduardo aqui, que esta casa tem essa preocupação, que quando for para liberar determinada doação de terreno para o programa Minha Casa Minha Vida, nós sejamos preocupados em ver isso aí, se realmente está atendendo a outras coisas que a Caixa fornece de ampliar o número de moradias. Que a gente não venha liberar agora, vamos liberar um lá de Santa Rosa porque é um outro bairro, não. Vamos liberar próximo de um outro empreendimento que já existe para que seja contemplado com essas benfeitorias da Caixa. Vereador Fernando, seguido Zé Maria. Vereador, obrigado por fazer esse esclarecimento, que eu já ia falar sobre isso também. Mas a informação anterior que eu tive, que os residenciais, Minha Casa Minha Vida, teria que ter 500 apartamentos ou casas para ser contemplado por uma creche. Eu acompanho a situação do Residencial Esperança porque é no meu bairro. Então, no ano passado, por exemplo, já era o meu primeiro ano de vereador, a gente já tinha um déficit das creches do CAIC de 108 vagas na creche. Graças a Deus, pelo menos o CAIC, nas crianças que são maiorzinhas, já está dando para atender. Mas a creche, o negócio lá está difícil. Está muito difícil. Mas esses esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente foi muito importante. O doutor Ricardo evidenciou isso aí bastante, foi muito importante mesmo. Porque até então, eu não tinha essas informações, eu também não era vereador. Meu primeiro mandato é esse. Então foi muito importante para que a gente possa cobrar mais do Executivo e fazer dessa forma, como o doutor Ricardo mesmo falou, saber aonde que está o erro. Se tem como cobrar do Executivo a questão da assistência social, acompanhar caso a caso, a questão creche, isso aí é muito importante. Para nós, isso aí agora é uma questão de desabafo e de cobrar. Há uns dias atrás, acho que todos os vereadores aqui devem lembrar, eu usei a tribuna dessa casa e falei, gente, está difícil, porque as pessoas estão vindo atrás do vereador para dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Para nós aqui, até então, o doutor Ricardo falou antes mesmo, para nós a seleção era feita pela Caixa. Entendeu? Mas tem os critérios da Caixa e os critérios do município. Agora a gente vai ficar mais esperto em cima disso para que não aconteça, porque está complicado. O gabinete de todos os vereadores está sendo visitado para a gente dar um jeito de ajudar. Não tem como ajudar. O que eu tenho feito? Vou falar para as pessoas, procure assistência social, demonstre seu caso, as suas necessidades, a sua urgência, para que seja feito um relatório do assistente social e seja encaminhado ao Departamento de Habitação, para que lá, de alguma forma, eles tenham algo documentado da sua real necessidade. É isso que eu tenho feito, porque a gente fica de mãos atadas, a gente não pode ajudar, e foi difícil para todos nós. Muito obrigado pela vinda do senhor aqui. Só para esclarecer o critério, não é da Caixa, é do Ministério da Cidade. Okay. Senhor presidente. Vereador Fernando, seguido vereador Orlando. Vereador Zé Maria, seguido vereador Orlando. Nós não podemos falar também só de creche, não. Nós temos que ver posto de saúde e escola também. Tem que ter toda essa infraestrutura, porque já os bairros estão sobrecarregados com vagas em creche na escola e nas unidades de saúde, e com esse aumento das pessoas que vão para lá, então é toda essa logística para que esse empreendimento ele tenha sucesso e as pessoas não ficam lá, a Deus dará. Então escola e posto de saúde. E, senhor Eduardo, eu moro no bairro do Rebojão, um dos maiores bairros da cidade, e acompanho todas as famílias. Eu trabalhei 5 anos lá como voluntário na Ação de Moradores, e eu estou contente com as pessoas do meu bairro que foram contempladas, tanto lá no condomínio Esperança, como lá no Canaã, né, nas outras unidades. Então, tinha pessoas lá que moravam em casa invadida, então, pessoas que mereciam mesmo estar colocadas, estar nessas casas. Então, eu agradeço, parabenizo a Caixa, porque as pessoas eu acompanho de perto, porque eu conheço a vida delas dia após dia.
Muito obrigado. Eu, quando participo do sorteio ali no Tigrão, eu acho é hora que compensa. Eu gostaria que o próximo sorteio o senhor participasse e visse. Ótimo, ótimo. Então, esse último, foi muito satisfatório. Você vê aquelas pessoas, a forma que vinha receber seu imóvel. Pessoas de 80 anos de idade, de bengala, pessoas que choram ao receber uma chave de casa. É a hora que compensa. E isso aí é tudo feito na forma mais clara, no sorteio, na frente de todo mundo. Não é feito no quarto, no escritório, não. Isso é feito no sorteio, na frente de todo mundo, de uma forma muito clara. Sorteia-se o nome e sorteia-se o apartamento. E não é eu que tiro, a própria pessoa o público tira isso. Sabe? Então, eu acho que deveria conhecer melhor o processo, como é feito. Por gentileza, senhor presidente, só um minuto. Senhor Arruda, eu vou tornar a insistir, que o senhor acha que o senhor não está me entendendo bem. Eu não estou, de forma nenhuma, denigrindo a imagem da Caixa Econômica. Muito pelo contrário, eu estou questionando o critério, porque neste mesmo sorteio que o senhor acabou de me dizer se eu já tinha assistido, que eu já assisti e vi situações que não me agradaram, eu sei de pessoas que lá estavam, que derramaram lágrimas, porque história triste eu conheço um monte delas, senhores. Né? A gente vê na televisão, eles estão entregando casa para todo mundo, fazendo aquele tipo de coisa. Então, história triste tem um monte. Eu estou dizendo que o critério de avaliação de muitas dessas pessoas que estavam lá chorando não são pessoas que, se fossem realmente selecionadas, não estariam lá. Não estariam lá. Eu não estou dizendo que a lisúria na questão do sorteio, estou falando do critério de avaliação que não é bem investigado as pessoas que estão sendo contempladas até para irem para o sorteio, porque muitas delas não poderiam ter ido. Eu estou lhe dizendo que tem homens solteiros morando em apartamentos lá, que são funcionários públicos e que ganham muito mais do que o critério que a Caixa selecionou, ou que põe como regra do jogo. Então, está a prova de que tem um furo na situação do critério de seleção. É isso que eu estou querendo colocar. Como tem pacientes meus de AIDS, com famílias que estão em estado de miserabilidade que não foram contemplados. E nem sequer no critério de seleção estiveram. Eu acompanho hoje 90 famílias em situação de grande vulnerabilidade. Portanto, que muitas das vezes quem pagou a luz fui eu. Eu não, a minha instituição. Então, o que a gente vê é que o critério, estou questionando o critério, não a Caixa Econômica. A Caixa Econômica está fazendo o papel dela. Eu acredito que muitas dessas pessoas que o senhor viu emocionalmente lá chorando, são pessoas que foram contempladas e deviam estar muito felizes em receberem as suas casas. Mas tem muitas pessoas ali que são grandes atores que fizeram um grande teatro e que algumas dessas pessoas que foram contempladas eu conheço e sei que elas não precisavam estar lá. Então, o meu problema é o critério de avaliação. Nenhum momento com a Caixa Econômica eu quero que o senhor saia daqui com essa impressão minha que não é... Aliás, estou fazendo o meu papel, porque eu estou criticando o processo de seleção que eu tenho certeza que está agradando algumas pessoas por interesse, enfim, que estão beneficiando outras, enfim. Porque a fila de pessoas que vem me pedir isso, e eu digo, não, o critério não é meu, o critério é da Caixa Econômica, coisa e tal, e eu tenho certeza que muitos colegas que se sensibilizaram foram lá, eu fui lá cobrar também, eu disse, olha, mas por que essa família não está recebendo? Eu tenho situações que são extremamente graves, acho que o critério é que não é bem feito, é só isso. Que se fosse um pouco mais sério, mais bem feito, as ciências sociais que fizessem esse tipo de trabalho, certamente nós teríamos muito mais pessoas chorando, muito mais pessoas felizes, porque seriam mais contempladas do que outras que lá nem deveriam estar. É só isso, senhor, não com a Caixa Econômica. Senhor Eduardo, esclarece, o senhor tem o número de quantas pessoas inscritas? Não, acho que chega a mais de 1000. Tem muita gente inscrita, qualquer pessoa solteira, tem muita gente inscrita, Qualquer pessoa solteira que ganhe menos de R$ 1.600 está habilitado também, viu, gente? A renda é até R$ 1.600, independente do... É claro que, como temos que deve seguir os critérios como estabelecidos pelo Ministério da Cidade. O vereador Orlando.
Boa tarde, senhor presidente, meus colegas vereadores, o público aqui presente, senhor Eduardo. Eu só queria fazer uma pergunta para o senhor, que a pessoa me perguntou na rua. Foram posto fogo num carro lá no loteamento Vitória, foi no começo do ano. Está a carcaça lá juntando barata. Quem que impede de tirar essa carcaça de lá? Desculpe, eu não entendi a pergunta. O que carcaça? Incendiaram um carro lá no condomínio Vitória, foi no começo do ano. E essa carcaça lá juntando barata. O que impede de tirar essa carcaça de lá? Olha, aí tem que ver o condomínio, a polícia. Aí já a Caixa encerra o síndico, sabe, tomar uma atitude. Tá? Muito obrigado. Tem mais alguém que tem uma pergunta? Eduardo, já essa Casa Legislativa agradece muito a presença do senhor. Esse esclarecimento é muito bom para nós, vereadores, a população que nos ouviu, que nós somos vereadores, representamos o povo, e a gente é cobrado na rua a todo momento. Então a gente agradece muito essa boa vontade de o senhor vir aqui, tirar dúvida, colocar a gente a par da situação. E a população também que nos ouviu entende que a gente aqui não tem o poder de estar arrumando casa. Seria que todo mundo pudesse, seria que todo mundo fazia esse trabalho, mas a gente é cobrado, mas não tem o poder. Então a gente agradece muito a presença do senhor aqui e fica muito grato pela essa explanação que o senhor deu aos esclarecimentos de todos os vereadores e todos que nos ouviram. Muito obrigado. Obrigado. E estou à disposição dos senhores para qualquer outro tipo de esclarecimento. Tá? As ordens, só me convocar. Obrigado.